Nessa semana, nós temos várias pautas em Brasília, na economia, na política e nas investigações da Polícia Federal. A gente vai agora direto para a capital do país conversar com o nosso colunista, Guilherme Mazieiro. Maza, muito obrigado pela sua presença aqui remota no nosso programa. O presidente Lula embarca para a reunião do Mercosul no Uruguai nessa quinta-feira e um dos assuntos mais falados é a possibilidade de finalmente sair o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. E aí, qual é a sua análise com relação a esse acordo? Sai ou não sai? Fala, Cazé, boa tarde, bem-vindo de volta desse espaço de uma semana. É a grande expectativa, Cazé. O acordo Mercosul-União Europeia é a grande expectativa. O presidente Lula embarcou para o Uruguai nessa quinta e a expectativa é de que nessa sexta-feira chegue-se a um termo final, né, um entendimento sobre o acordo União Europeia e Mercosul. A Ursula von der Leyen, que ela é a presidente da Comissão Europeia, né, está na linha dessa negociação, ela foi para o Uruguai e fez uma postagem nas redes sociais falando que a linha de chegada do acordo União Europeia-Mercosul está à vista, né, no sentido de estar próxima à vista de visão, vamos trabalhar, vamos atravessá-la. E logo em seguida, aí o governo francês deu uma declaração dizendo que o presidente da França, Emmanuel Macron, diz que é inaceitável esse acordo. É uma resistência que a gente já conhece, já é sabida, principalmente por conta dos agricultores da França, mas apesar da resistência da França, esse governo está com esse acordo está com cara de que vai finalmente andar amanhã, né? Mas aí isso é uma parte do processo. Essa negociação acontece desde 1999, são 25 anos. A gente chegou a ficar muito próximo desse acordo em 2019, aqui no Brasil era o governo Jair Bolsonaro, mas uma questão ambiental que foi levantada ali pela União Europeia atrasou esse entendimento e agora pode ser que ele finalmente avance. Chegando-se a um consenso sobre esse acordo, aí ainda tem a parte de revisão, de tradução para as 23 línguas dos países envolvidos, depois ele precisa ser votado pelos 27 chefes de Estado do Conselho Europeu, passar pelo Parlamento Europeu e ser ratificado também pelos congressos dos países do Mercosul. Então tem um caminho ainda a ser percorrido, mas a novidade, né, que seria chegar a um termo comum, pode estar próximo. Só para citar uns números do que a gente está falando, são ali cerca de 700 milhões de pessoas nesses dois blocos, 31 países, né, que estão nessa negociação, 4 do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e outros 27 da União Europeia. Então, o que está sendo tratado até aqui é que está sendo definido até aqui que 92% dos produtos que são originários do Mercosul, 95% das linhas tarifárias devem ficar livres de taxação para a União Europeia. E aí, por parte do Mercosul, tirar 91%, né, liberar 91% das importações que vêm da União Europeia. Então, é um acordo que facilita a negociação, diminui a burocracia, favorece o comércio entre os países. E aí, esse incômodo, principalmente dos agricultores franceses, com receio da concorrência brasileira, que o agro no Brasil é muito forte, muito competitivo. A gente lembra que recentemente teve essa polêmica do Carrefour, o CEO lá do Carrefour da França, falando da carne brasileira, rolou boicote dos frigoríficos brasileiros ao Carrefour no Brasil, uma reação do governo, de políticos, depois o CEO lá do Carrefour voltou atrás do que disse, enfim. E o presidente Lula, recentemente, semana passada, disse que a França não apita nada, né? Então, independentemente da França, o acordo deve andar, porque isso depois vai ser votado pelos demais integrantes desse acordo, Cazé. Vamos ver amanhã. Vamos ver. 25 anos é bastante tempo, né? Quem sabe a gente está chegando aí na reta final. Nessa quarta-feira, o diretor-geral da Polícia Federal, ele reuniu jornalistas, né, para fazer um balanço das ações da corporação e comentou as investigações que indiciaram Bolsonaro e mais 36 pessoas por golpe de Estado. As defesas dos indiciados dizem que há perseguição, falhas na investigação e tal. Ele chegou a falar sobre isso? Conta pra gente um pouco como é que foi esse encontro, Mas. Conto, Cazé. Esse tipo de encontro com jornalistas em Brasília acaba sendo comum por parte dos ministros, das autoridades, dos diversos órgãos, no final de ano para fazer um balanço, né? Então ele fez ali um balanço, mostrou os dados da Polícia Federal, ações de apreensão de bens, de
crime organizado, enfim, todo o trabalho que é feito pela Polícia Federal, e depois abre para perguntas dos jornalistas. E claramente, né, a gente está aí há 2 semanas depois que saiu o indiciamento do Bolsonaro, um dos principais assuntos que foi perguntado. Então ele disse que ele fez uma defesa do indiciamento, do trabalho da Polícia Federal, dizendo que, pelos elementos que constam ali, Bolsonaro sabia do plano de golpe. Né? Então, todas as provas indicam que ele sabia. Isso é o que diz o diretor-geral, Andrei Rodrigues. Ele falou também sobre o Braga Neto, que muitos perguntou por que o Braga Neto não foi preso. Né? O Braga Neto é um general, né? Foi ministro da Casa Civil e da Defesa do governo Bolsonaro, era o candidato a vice da chapa de Bolsonaro em 2022. E segundo a Polícia Federal, aquele plano que foi revelado, né, que foi descoberto pela polícia, de assassinar Lula, Alckmin e o Alexandre de Moraes, ele foi discutido junto de Braga Neto e teve anuência, teve um aval de Braga Neto para se levar adiante. Quando a polícia fez a operação para prender os militares envolvidos nisso, não prendeu o Braga Neto. O diretor-geral da polícia disse que a polícia não age com emoção, né? Então faz o que está dentro da lei e pede prisão nos casos que são necessários prisão, né? E ficava toda hora sugerindo que os jornalistas voltassem aos pedidos que foram feitos, né? Então, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que o indiciamento é uma parte desse processo de investigação, e se o Braga Neto for para a cadeia, vai ser por uma condenação da justiça, não porque eventualmente vai atrapalhar as investigações ou alguma outra medida que a polícia tem entendido necessária durante essas investigações, né? Teve outro assunto interessante ali, saindo um pouco dessa questão do Jair Bolsonaro, só para dar o outro lado aqui, o Bolsonaro e o Braga Neto, reiteradamente, eles dizem que é uma narrativa, que não cometeram crime algum e estão sendo perseguidos pela polícia, né? Para encerrar essa questão do Bolsonaro aqui. E outro assunto que foi bastante explorado ali é a questão dos ataques que acontecem e das críticas que acontecem, tem as duas coisas, contra a Polícia Federal. Né? A polícia abriu uma investigação contra o Marcel Van Hatten, deputado do Novo, do Rio Grande do Sul, por falas ali, uns xingamentos que ele fez ao delegado da Polícia Federal, né, que cuida desses casos do Bolsonaro, e a polícia, a partir disso, abriu uma investigação. Isso gerou um incômodo tremendo entre os deputados, ali, não só os bolsonaristas, mas outros deputados também se incomodaram. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele deu uma manifestação pública falando que, se fosse necessário, a Câmara poderia até apurar abuso de autoridade por parte da polícia. Né? Os parlamentares costumam se valer de um artigo da Constituição para dizer que as falas deles são livres de qualquer punição, eles são livres para expressar e falarem o que bem entenderem. E aí o delegado da Polícia Federal foi questionado sobre isso, inclusive por mim eu perguntei isso, porque no dia anterior dessa coletiva de imprensa ele foi à Câmara e ao Senado prestar contas ali às comissões junto com o ministro Ricardo Lewandowski e foi reiteradamente afrontado, questionado, criticado. Então esse clima de parte dos parlamentares, principalmente os que estão apoiadores de Bolsonaro, são apoiadores de Bolsonaro, esse clima de confronto com a polícia parece algo que está um pouco efervescente aqui em Brasília. E ele foi questionado sobre isso, ele disse que, basicamente, ninguém tem imunidade para cometer crime. Então, né, ele cita ali decisões do Supremo nessa linha e diz que todas as investigações, mesmo contra parlamentares, não saem da cabeça dele, né? Ele fala, isso não é coisa da minha cabeça. Isso tem um pedido da Polícia Federal, que passa pelo Ministério Público Federal, Procuradoria, e vai para o Supremo, porque são deputados que têm furo, e o Supremo autoriza a abertura da investigação. Então ele tenta se defender ali e rebater também, de certa maneira, o Lira e os deputados de que não há imunidade para cometer crime. Ele cita, por exemplo, ninguém pode chegar na tribuna e fazer anúncio de venda de criança, ou venda de droga, ou ataque à honra, enfim, entre outras situações. E essa fala dele rendeu assunto pra caramba. Eu circulei pelo Congresso ontem, diversos deputados falando sobre isso, os senadores também criticando. O próprio Jair Bolsonaro escreveu hoje nas redes sociais dele, falando criticando essa fala do delegado. Entende, o Bolsonaro, a vida política toda dele, fez essa defesa de liberdade de fala, e a gente sabe o quanta coisa o Bolsonaro já falou
na tribuna e mesmo na presidência, cara. A gente, só para finalizar, tem esses textos aqui no Terra, a gente abordou bastante esse assunto, rendeu bastante polêmica o que foi dito pelo diretor-geral. Certo. Outro assunto que está rendendo bastante também é o pacote fiscal do governo. Teve muita reação do mercado com as medidas anunciadas, agora começou a tramitação desses textos. O governo vai conseguir aprovar as medidas até o final do ano, como prometeu? Quer dizer, esse é o principal desafio do governo no Congresso até esse final de ano, né? A expectativa é de que consiga, principalmente para tentar dar uma organizada nas contas e dar uma resposta para o mercado, né? O presidente Lula não é a pessoa mais preocupada em responder ao mercado, mas a gente sabe que se há uma reação do mercado e ela, né, se estende com dólar alto, juros futuros subindo, isso pode impactar nos juros, né, na inflação, primeiramente, depois uma reação do Banco Central para elevar os juros, e isso tudo pode trazer efeitos ruins para a economia. Então, o governo tenta, nessa semana, nas próximas 2 semanas, aprovar essas medidas para, inclusive, se antecipar a reunião do Copom, que é a reunião do Banco Central que versa ali, né, define a taxa de juros. Mas tem alguns desafios. O fato do texto chegar muito em cima, né, a gente está praticamente 3 semanas no fim do ano legislativo, incomodou parte dos deputados, né? A base do presidente Lula ali, tem diversos partidos do centrão, da esquerda, a gente percebeu essa semana que a votação da urgência já mostrou um pouco dessa dificuldade. A urgência é quando o governo, né, algumas lideranças pedem para acelerar a tramitação do projeto que quer ser votado. Então, são 2 projetos de lei que tem ali e uma PEC. Né? Para acelerar esses projetos de lei, eram necessários 257 votos. O governo conseguiu 260, ou seja, 3 votos a mais, uma margem bem curta, que conseguiu para acelerar essa votação. Né? Isso é para acelerar a votação, não é a votação do pacote fiscal em si. E por que isso trouxe um alerta para o governo? Porque uma das medidas, como eu disse, é uma PEC, e a PEC, a gente sabe, são 308 votos para serem aprovados na Câmara. Então, se o governo conseguiu suar a camisa ali, né, suando a camisa 260 votos, está longe dos 308. Então, tem muita negociação acontecendo aí, essa questão do tempo é uma insatisfação, e tem outra, que são as emendas. Né? Os parlamentares se incomodaram muito com uma decisão do ministro do Tribunal Federal, liberou a execução de emendas que estavam bloqueadas, só colocou vários critérios, principalmente aquelas emendas que não têm transparência, não se sabe quem está indicando e às vezes não sabe exatamente o motivo que está indicando aquelas emendas. Né? As emendas são fatias do orçamento que os parlamentares têm direito de indicar, né, para suas bases, é parte do jogo democrático. Só que esse volume cresceu muito e parte desses recursos é repassado sem transparência, então não se sabe, não consegue acompanhar a execução desse gasto público. E essa decisão do Dino, parte do Congresso, entende que é para agradar o governo, ainda que o ministro Flávio Dino, historicamente, seja contra isso. Esse processo das emendas corre no Supremo desde 2022, no final do governo Bolsonaro. Enfim, é um tipo de pressão que o Congresso está fazendo ao governo para tentar que o governo interfira junto ao Supremo. O governo pediu pela Advocacia Geral da União uma revisão dessa decisão, né, para tentar afrouxar um pouco essa decisão e liberar esses recursos para tentar fazer andar essa votação. Então, o cenário hoje que a gente vê está andando com alguma dificuldade, ainda tem muita negociação para ser feita, mas pode ser que o governo consiga, né? Tem os instrumentos para conseguir fazer, até porque tem o empenho do presidente da Câmara, Arthur Lira, que queria aprovar essa pauta, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Lembrando que tem essa pressa do governo, porque depois de passar pela Câmara, tem que ir para o Senado ainda para poder valer. A gente está falando de 70 bi de economia em 2025, 2026, e chegar até 327 bi em 2030. É isso que o governo está propondo, gerou ruído com o mercado, e agora tem uma dificuldade política para fazer isso tudo andar, Casé. Bom, a gente tem algumas semanas aí até o final do ano, vamos seguir acompanhando e vamos chamar você para nos atualizar sobre essa partida aí. Muito obrigado, Mas. Um abraço. Valeu.